Estamos na sala Isabel Pimentel de Castro, pela primeira vez com o Geraldo Carneiro, múltipla figura de artista, poeta, letrista, autor de teatro, de roteiro para cinema, parceiro de música, etc. E eu começo falando aqui de uma identidade minha com ele. Tem uma prima do Geraldo chamada Sandra Márcia Lins, Ribeiro de Albuquerque, é casada com meu amigo, o poeta Antônio Lins, e ela passava alguns fins de semana na casa do Geraldo Pai, e quase não via o Geraldo, porque o Geraldo ficava trancado no quarto, lendo muito. É Essa é a verdade. melhor forma de aprendizado, é ou não é, Geraldo? É isso mesmo, é isso mesmo. Eu lia É, sem parar, a adolescência inteira e eu continuo lendo até hoje um bocado. rapaz, eu gostaria de ler como eu lia. Eu me trancava num quarto também lá em Campina Grande, e ali eu li praticamente tudo que eu li na vida, inclusive o É, Don Quixote, sobre o qual nós vamos falar aqui no fim. Mas ótimo. antes disso, eu quero que você recorde mais uma cena de sua infância. Eu fiquei muito Ah, feliz de saber que você conviveu com o cara que me inventou para o jornalismo. Ou seja, eu sou jornalista por causa de seu pai, o Geraldo olha, Carneiro, que deu emprego ao Euríclides Formiga, através do é, Juscelino, na Justiça. E o Euríclides é que me arrumou, com o Cláudio Abramo, o primeiro emprego de jornal na Folha. Como é que foi teu convívio com o Euríclides Formiga? conheci pouco. Eu tive com ele lá em casa umas duas vezes. Era uma figura muito interessante, fascinante, assim, dono de uma capacidade de verbalização extraordinária. Me lembro que meu pai tinha muita admiração por isso nele. Era uma figura fabulosa, realmente. Sabe como é que teu pai o levou para um comício do Juscelino, em algum lugar de Goiás. E aí ele repetiu o discurso do Juscelino, dizendo que o Juscelino não tinha escrito. O Juscelino ficou assim, meio chocado. Aí ele disse: Não, eu decorei, presidente. E aí disse o discurso inteiro. Aí o Juscelino não acreditou, ele disse tudo o contrário. Ele tinha uma Esse era memória fabulosa, tinha uma memória fabulosa, aquela memória de repentista, guardava tudo na memória. tudo. Impressionante. Aí você definiu isso, quando a gente conversou a respeito, como prodígio. Eu acho que a tua palavra resume tudo. É. Eurípides Formiga era um prodígio. Você na casa do seu pai, você não conviveu só com o Formiga, você conviveu com os brasileiros mais importantes da época, principalmente os que tinham ligação com o Juscelino, de quem o seu pai era o Secretário. factotum, né? Era Factotum, o, né? era o factotum, exatamente. Aí você conta no seu livro, este livro aqui, que é um primor de leitura, agradabilíssimo, Oh, obrigado, de obrigado, Neumann. aprender. Eu estava querendo Obrigado, fazer Neumann. isso há muito tempo, hein? Aí Ah, ele caiu doente, então aí nós nos perdemos, mas voltamos, né? Estamos aqui, né? voltamos. Pois é, Aqui que estamos, bom. né? É, como Juscelino, né? Você, através do Juscelino, na sua casa, mas você mudou muito cedo para o Rio, você mudou praticamente bebê, né? Aos 3 anos de idade. Eu sou um carioca falsificado, assim, Um um mineiro, carioqueiro um mineiro ou um carioqueiro ou mineoca? um minhoca, pode ser. É porque a gente não sai, Minas não sai da gente, não. Minas continua sempre conosco. Dos amigos do seu pai, você tem aliás, não amigos do seu pai, pessoas com quem o seu pai convivia profissionalmente e também no álcool, né? No álcool, Por é. exemplo, a história do Jânio é muito boa, né? Eu conheci muito bem o Jânio Você e tem conheceu? uma história boa também de álcool. Eu Sei, entrevistei o Hélio Garcia sei. e aí ele queria que eu bebesse. Eu disse, não, eu não bebo trabalhando, governador. Ele disse, mas eu só dou entrevista se você beber, porque eu vou beber e eu não quero que um cara que me entreviste esteja sóbrio. Pobre. E aí Muito você bom. conheceu o símbolo É máximo, o, né, é o do grande álcool pé no de Brasil. cana. O grande pé de cana do Brasil, Jânio da Silva Quadros. E você chegou a conversar com ele, aquele estilo. Não, não conheci, não. Eu tinha 6 anos de idade e só evitei que houvesse um encontro lá importante de meu pai com ele, usurpando lá umas cadeiras que tinham novas lá em casa para que esse encontro acontecesse. Então, acabei não conhecendo, não. Só conheci de longe a figura com muita surpresa, assim, que era uma figura realmente rara. Era um sujeito extraordinário. Me lembro de assistir na televisão, muitos anos depois,
a primeira entrevista com a imprensa livre, pós-ditadura, e o entrevistado era ele, que era, na verdade, um preposto, estava a serviço do Golbery Couto Silva, para tomar a sigla PTB do Leonel Brizola, que era o herdeiro natural da sigla, e que fez com que Ivete Vargas fosse, então, a Ficasse dona com do o PTB. PTB. E É. se tornasse dona do PTB. E houve uma entrevista com o Jânio na televisão, e a entrevista todo mundo pisando em ovos, porque era a primeira entrevista pós-ditadura, ao vivo na televisão, mas, de repente, um repórter fez a única pergunta que interessava, que disse o seguinte: governador, o senhor, afinal de contas, é de oposição ou é da situação? Aí o Jânio fez uma pausa dramática, porque ele era muito teatral em tudo que fazia, fez uma pausa dramática, como se sentisse agastado, e disse o seguinte, com a tonalidade dele: a oposição no Brasil é composta do senhor Ulisses Guimarães, do PMDB, do PDT, do senhor Leonel Brizola, do PTB, no qual me incluo, e do PT, do senhor Luiz Inácio da Silva. Não o chamo de Lula, porque, como disse Franklin, a intimidade gera aborrecimentos e filhos, e não pretendo tê-los com o senhor Luiz Inácio, nem uns, nem outros. Era um craque, era um craque. Eu vi ele falando essa frase para uma plateia de estudantes. O rapaz falou: Jânio, por que você renunciou? Ele disse: não me venha com intimidades, porque intimidades só trazem problemas e filhos. E eu não quero tê-los. Mas ele citava a fonte. Ele citava a fonte. Fala, como disse Franklin, a intimidade gera aborrecimentos e filhos. E não pretendo tê-los com o senhor Luiz Inácio, nem uns, nem outros. Mas uma coisa que eu achei mais interessante do seu convívio com o Jânio foi o seu não convívio com o Jânio, porque quando o Jânio ia visitar o seu pai, você contou, você ia para a casa do Dr. Newton, né? Um primo da sua mãe, se não me engano, né? Não era parente nosso, não. Era um amigo do meu pai, que tinha muita admiração por meu pai, então era o meu exílio dourado. Eu ia para lá e ficava à mercê da poesia parnasianista e simbolista do Brasil. Graças a isso, você conta, nesse belo Folias de Aprendiz, que você tomou conhecimento e se apaixonou por Cruz e Souza e por Augusto dos Anjos. Grande Augustão. Grande Augustão dos Anjos. Qual é a sua relação com Cruz e Souza e com Augusto dos Anjos, Geraldo Carneiro? Olha, Augusto é uma figura assim fabulosa, notável. Talvez seja o poeta mais popular da história do Brasil. Ele é falado, todos os Euríclides Formiga do Brasil sabem de cor quase todos os poemas de Augusto dos Anjos, e ele é recitado, declamado pelo Brasil afora de uma maneira impressionante. Já o Cruz e Souza é uma figura mais reservada, mais curiosa, assim, e me lembro de ler alguns poemas, decorar alguns poemas dele quando era menino, e ficar muito fascinado, assim, ficar terrivelmente fascinado por aquelas imagens ligadas à morte, que ele cultivava a morte. Aliás, Augusto também gostava muito da morte, eram ambos afeiçoados da morte. Então, ambos me deram assim, uma espécie de pré-vestibular dark para a vida do futuro e para que a morte não se tornasse tão estranha para mim. Foram os dois grandes professores do ofício de viver para morrer, que tanto Augustão quanto Cruz e Souza fizeram minha cabeça nesse sentido. Augusto dos Anjos é o titular da cadeira número 1 da Academia Paraibana de Letras, da qual sou o atual ocupante, enquanto viver para dizer os versos. Aliás, você podia até dizer que, de fato, o simbolismo de Augusto e de Cruz e Souza, na verdade, digamos que era um necrofilismo. Né? Era uma necrofilia total, exatamente. Apaixonados pela morte, os dois apaixonados pela morte. E você entendeu por que o Augusto foi tão desprezado, principalmente pelo Bilac? O Augusto tinha tudo para ser amado pelo Bilac, não é não? Sabe que eu nunca me meti nessa história, é engraçado. Você não quis entrar nessa briga, Geraldo? Não entrei nessa briga, não. Eu acho o Augusto mais interessante. O Bilac é interessante também, tem lá alguns poemas lindíssimos. Mas confesso a você que, para minha
para minha maneira de ver a literatura, Augusto é mais interessante que o Bilac. Tem essa visão de mundo louquíssima e sempre assolada por uma morte, uma ideia permanente, uma relação intensíssima com a morte. Isso me parece mais interessante do que aqueles sonetos belíssimos do Bilac. Também tem o seu lugar marcado na literatura, é claro, mas eu sou mais encantado com Augusto e Cruz e Souza, que é o meu time, o time dos apaixonados pela morte. Mas olha, e você, primeiro você múltiplo, muito múltiplo, se eu posso usar esse pleonado. Mas por que o Augusto foi tão desprezado? O Augusto não foi desprezado só pelo Bilac, ele foi desprezado pela Paraíba. Depois eu me pus contra a Paraíba transportá-lo o Sei, corpo, né, de Leopoldina lá para a Paraíba, sei, porque a Paraíba o desprezou e Leopoldina o acolheu. sei. E ele foi tão desprezado, e, no entanto, ele se transformou nisso que você está falando. Não existe uma escola no Brasil que o menino não tenha recitado é, É os verdade, poemas do é verdade. Augusto. Talvez o Augusto tenha sofrido a maldição do sucesso. E quando o poeta tem muito êxito popular, isso se transforma numa espécie de maldição. E Augusto, pelo fato de ser tão declamado e recitado nas escolas e nos saraus pelo Brasil afora, tenha se tornado maldito por conta disso, por excesso de sucesso, de êxito, porque ele é realmente um dos poetas, se não o mais popular do Brasil. Ele compete, eu acho, pela primazia, junto com Vinícius de Moraes, que é outro poeta também extraordinariamente exitoso e cujo êxito provavelmente provocou uma certa antipatia também na turma do cânone, né? A turma que faz o cânone da poesia tende a desconsiderar. Então, esse fenômeno acontece em muitos países. Na França, por exemplo, aconteceu com Jacques Prévert, também foi relativamente desprezado por conta de seu imenso sucesso. Então, pode ser que o sucesso do Augusto dos Anjos tenha levado a esse desprezo a que você se refere. E agora, o leitor mediano, o leitor mediano jamais deixou de ter a maior admiração por Augusto. Eu acho que certamente ele será restituído ao seu lugar de cimeira que merece na literatura brasileira. O, o Augusto também desperta. Hoje, nós temos, por exemplo, né, o Alexei Bueno, que é um grande especialista em Augusto. Né? Ele desperta também o cânone de uma forma bastante elogiosa. Né? O caso que eu citei do Alexei Bueno, mas tem outro. Né? O Cruz de Eu tive Souza, até não, o Cruz uma. de Souza, o Cruz de Souza é mais desconhecido, né? É mais desconhecido. Sabe que eu tive uma experiência curiosa com Augusto dos Anjos, que telefonou um rapaz do, de, um doutorando em literatura, queria fazer a meu respeito uma tese, uma dissertação de doutorado, uma tese de doutorado. E aí eu disse a ele: olha, não, faça sobre Augusto dos Anjos. Aí ele falou assim: já fiz o mestrado. Então, por coincidência, eu me tornei colega de Augusto, pelo menos nessa posteridade interiorana de São Paulo. Não sei te dizer qual é a cidade, exatamente não me lembro se era Sorocaba, era uma cidade grande do interior de São Paulo, e me tornei companheiro de Augusto, na minha grande honra, minha felicidade, porque confesso que é um dos poetas que eu mais admiro no Brasil. Outro poeta admirável e muito popular também, mas não tanto pela poesia. No caso do Vinícius, o Vinícius é um grande poeta sacro, é um grande poeta religioso, mas ele é mais reconhecido pelos poemas de amor e pelo fato de ele ter sido o maior letrista, né, da história É, da música brasileira. Né? é isso mesmo. Mas aí o, a parte dele, o Vinícius é um grande poeta É um que é grande conhecido poeta. como poetinha, como se isso o tornasse menor. Né? É uma loucura. É E um, outro poeta que eu considero também dessa altura, que teve pelo menos um poema muito popular, foi o Jorge de Lima, com é essa nega maravilhoso. fulô, não é isso? Você Não, eu, conheceu o Jorge de Lima, né? olha, eu não, conheci se não me engano, ele lançou Invenção de Orfeu no ano em que eu nasci. Então, ele morreu pouco depois. Ele teve até uma tempestade cerebral, foi quando ele criou a Invenção de Orfeu, que é uma obra-prima absoluta. E ainda ainda pouco estudada, porque é um texto muito complexo, muito cheio de imagens relativamente indecifráveis. Um livro que quanto mais a gente lê, menos a gente entende.
Então, o Jorge vai ser, já é hoje um dos grandes poetas do Brasil e no futuro vai ser um dos maiores, certamente. E o João Guimarães Rosa, hein? Como é que você, como mineiro, como Ah, você esse é abordou o meu, João? esse para mim é a felicidade total, assim, quando li, fiquei bestificado e até conto no livro um episódio que fiquei tão fascinado pelo livro, e quem leu nessa época também era fã dele, era o Antônio Carlos Jobim, Tom Jobim. E encontrei Tom Jobim no bar da moda, que era o bar Antônios, O e Antônio? o Antônios, e eu estava com o livro recém-lido, me lembrava dos nomes do diabo, que eram muitos, eram algumas dezenas, talvez É. 5, 6, 60, 70, 80 dezenas. E aí propus um desafio ao Tom, mas o Tom me disse que havia mais Para ver nomes quem do lembra Príncipe mais nome do Inteiro. diabo. Nele não, ele falava ele enumerava os nomes da genitália masculina e eu enumerava os nomes do diabo no Grande Sertão. E depois de uma meia hora de concurso, eu desisti porque eu tinha uns 30 nomes e ele já tinha uns 58. E ele era tão amável que me confessou que já tinha ensaiado para esse encontro antes, já tinha feito a mesma polêmica com outras pessoas. Então, curiosamente, Guimarães, para mim, é o guru dos gurus, assim, é o reinventor da língua portuguesa, talvez o escritor que eu mais admire. Assim, ele e Machado de Assis, para mim, são as grandes figuras da literatura brasileira. Eu fui até Cordesburgo, né? E fui Ah, lá, a bodega lá do seu Rosa. Fiquei lá um tempo em meditação, pensando assim. Eu estava ali conhecendo um pouco do João, porque, na certa, ele ficava menino ali naquele balcão, ouvindo aqueles tropeiros falando. Mas eu acabei com essa ilusão, o Geraldo, quando a academia, cujo presidente era o Ivan Junqueira, me convidou para fazer uma palestra abrindo o ano cultural a respeito de Guimarães Rosa e Machado. Fazer um texto que eu tenho chamado Jagunço e o Bacharel. E aí, a minha mulher estava fazendo tratamento para engravidar, e eu ia com ela ao consultório médico, ela ficava horas lá, e eu resolvi ler O Grande Sertão Vereza para ela. Aí eu descobri que eu nunca tinha lido, apesar de eu ter passado a vida inteira lendo O Grande Sertão, mas eu só li mesmo quando eu li em voz alta. E eu é, acho que é, essa é uma experiência que todo mundo tem que fazer, porque a grandeza do Guimarães Rosa aparece quando você lê. olha que interessante. Vou fazer uma releitura pensando nisso. Vocalizando, né? É, Ah, vou, a mulher tomando lá um coquetel lá qualquer no consultório médico e eu dizendo. ótima Depois ideia. eu, depois eu não fiz com o Dom Casmurro, não. O Dom Casmurro eu só reli mesmo. Agora, Sim. o Lima Duarte uma vez sugeriu que você. E eu fiz muito isso na vida, mas também deixei de fazer depois que li em voz alta. Você abrir o Grande Sertão em qualquer lugar e ler 2, 3, É, 4 páginas, né? isso eu faço sempre. Esse aí o Lima Duarte aconselhou a fazer, mas eu preferi essa experiência, porque eu acho que eu só li quando li em voz alta, né? Sei. O- uma outra identidade nossa é que você faz ressurgir nas páginas desse livro magnífico a figura de Paulo Mendes Campos. O, o professor Rinaldo de Fernandes e eu fizemos uma antologia da poesia brasileira no século XX, e eu fiz questão de citar dois poetas não conhecidos pela poesia, o Ariano Suassuna e o Paulo Mendes Campos. O Ariano Suassuna me telefonou e disse: eu nunca fui poeta, rapaz. Eu disse: Ariano, você é um poeta excelente. Ele disse: não, quem é poeta é o personagem, não sou eu. Olha, eu mandei ele tomar banho. O Paulo Mendes, infelizmente, eu não conheci, mas o Paulo Mendes era reconhecido como um grande cronista. Na minha opinião, e você que conviveu com ele pode concordar ou discordar comigo, mas, na minha opinião, ele também foi um grande poeta, né? Um Apesar de grande poeta. botafoguense, né? Apesar de botafoguense. Apesar de Botafogo. Ele tem um poema chamado Infância, que é dos grandes poetas, dos grandes poemas da história da poesia brasileira. Infância. É uma obra-prima total. Ele é um grande Vocês poeta. quase chegaram a via de fato por causa de futebol, foi? Chegamos, ele chegou às vezes, de fato, me forcou. Eu era um adolescente, eu devia ter uns 12 anos de idade, ou 13, e ele me estrangulou e quase me levou para Uma visita a Augusto. alguma, uma visita ao Augusto, exatamente. Uma visita a Augusto.
Mas, felizmente, um amigo da família, Jorge Campelo, pediu que ele me estrangulasse de vez. E, então, e depois ficamos amigos, ele me deu uns poemas para eu musicar, e tivemos um final de amizade assim muito simpática. O final E do nosso agora, relacionamento foi muito bom. agora, quando você tinha 12 anos, devia ser um inferno ser contra o Botafogo. Hein? Quando você tinha Eu 12 era, anos, a linha do Botafogo era Garrincha, Didi, Quarentinha, Marinho de Zagallo. era espetacular. Meu amigo. Era É, espetacular. eu falei para o Zagallo, eu disse, pois, essa linha aí foi o trauma da minha infância. Botafogo 3, Flamengo 0. E O, agora, no tempo do que você brigou com o Paulo Mendes, era inferior ser Fluminense, apesar do Fluminense também ter um timaço, com o Flávio, com o Escurinho, né, com o tinha um Denilson, bom né? time. Mas o Aliás foi campeão quando eu cheguei no Rio em 69, Foi o campeão. primeiro título do Tele Santana, Foi, exatamente. decidido contra o Flamengo e não contra o Botafogo. O Botafogo Foi. tinha o melhor time, mas não chegou lá no título. Né? Mas agora você teria uma grande vantagem sobre o Palmeiras. O Fluminense vai ser campeão brasileiro. Né? Você E o acha? Que Botafogo, eu maravilha. acho. Eu acho. Eu Tomara, acho tomara. melhor. Eu sou Flamengo e hoje eu fiz uma homenagem ao meu amigo colorado, Dionísio da Silva, vestindo uma camisa vermelha, que comemorou muito, me gozou muito a vitória do Sei. Internacional. O Internacional fez um grande favor à torcida do Flamengo. Mostrou que o Flamengo não é aquela empáfia toda que a torcida tem, não. Também. E que esse Jorge Sampaoli, que a crônica esportiva chama de Chama de São Sampaoli, né? Paulo, né? É uma loucura. Então, ele precisa entrar na linha. Né? Mas, voltando aqui à nossa conversa, Diga. como é que foi, é que eram os saraus na casa de Geraldo, o Jacó do Bandolim, o Ele pai ia do Paulinho lá, da Viola. ele ia lá anualmente tocar para a gente. Foi lá durante uns 5 ou 6 anos consecutivos e era uma festa total. Era uma festa total, era um privilégio absoluto. Nós ficávamos admirando aquele bandolim maravilhoso o quinteto, né? Era um quinteto época de ouro, que era um espetáculo. Época de ouro. Eu vi Época de esse ouro. quinteto acompanhando minha amiga querida Elisete Cardoso num show. Se não me Ih, engano, foi no rapaz, Teatro João Caetano. teve em vários lugares no Rio. Teve em alguns É, lugares. uma coisa deliciosa. Agora, você não gostava muito, era do letrista, lá do poeta, do verso mais famoso da música popular, lá, o Orestes Gostava, Barbosa. Hein? adorava, Não, mas adoro você, Orestes Barbosa. sim, mas Eu não você não tinha simpatizo. uma certa antipatia pela pessoa dele, que ele era um cabo Tinha, meio. não, Orestes Barbosa eu não cheguei a conhecer, infelizmente, adoro Orestes Ah, Barbosa. não. O Silvio Conheci o Caldas, que você Silvio Caldas, exatamente. Silvio Caldas que eu adorava conheci, se despedir, né? vivia se Eu vi uns despedindo. 10 shows do Silvio Caldas seguidos. Você assistiu uma das despedidas, várias. Mas conheci o Silvio Caldas e não tive simpatia por ele, não. Mas a música dele é uma beleza, nossa. Tinha 3 ou 4 canções deslumbrantes, sobretudo essas. Tu pisavas nos astros Chão de distraída, Estrelas. o É Chão de um verso Estrelas, é uma obra-prima maravilhoso. total. Uma Um obra-prima verso. total. Maravilhoso. O, Foi um o, privilégio assistir ao Silvio cantando. o Geraldo, Diga. você, você tem muito motivo para eu ter inveja, mas a minha grande inveja mesmo é que você foi Ah, parceiro do Milô. Eu era menino e o Milô começou no Cruzeiro com 15 anos, como você lembra desse livro que eu não canso de mostrar. que bom. Lá na Lapa. Eu ia tomar chopp com o xilogravador Ciro Fernandes, que é meu amigo, meu Ah, conterrâneo, e o Zé Ramalho, e o Zé do ah, Norte, só ah. porque era pertinho lá da redação, né, do Do Milô, Cruzeiro? Do do Cruzeiro. Cruzeiro. Né? Aham. Milô, meu pai era motorista de caminhão, era caminhoneiro, e levava o Cruzeiro do Rio, de São Paulo, lá para o sertão. E o Milô eu comecei a colecionar ali, meu pai começou a colecionar e depois eu emendei com a coluna dele na Veja. Uma vez eu estava almoçando com o Boni lá no Antiquários e ele estava Sim. na mesa com o Fernando Pedreira, Zé Góes, uma turma dele.
Não estou lembrado Aham. aquele arquiteto que era muito amigo dele, lá de Paulo Paris. Cazé. Paulo Cazé. Paulo- Não, não era o Paulo Cazé, era outro, mas tudo bem. Arquiteto amigo dele era o Paulo Cazé. Paulo Cazé, né? Era. Então, o Pedreiro disse, Bilu, eu queria te apresentar o Zé Neumann de Pinto. Ele disse, olha aqui, o cara, eu ouço você no rádio por uma coisa muito simples, é que você fala português, uma língua que eu aprendi com a minha mãe. Pô, Isso é que é quase, elogio. Isso é quase que é que eu elogio. desmaio. E eu, essa época eu já estava no Estadão, mas antes eu tinha trabalhado com a Corinha Rony. Eu sou Sei. muito fã do Paulo Rony e da Corinha. Nós trabalhávamos É, com o Mário Pontes, que era o editor do suplemento do livro no Jornal do Brasil, me né? lembro. E eu, pô, quando eu vi, você fez o roteiro do O Judeu, né? Fizemos juntos, Compilou, né? Sérgio. Fizemos E juntos. aí, e Fizemos aí dois roteiros juntos. como é que era essa parceria, cara? Olha, era a coisa mais fácil do mundo, que o Milor era uma pessoa de uma plasticidade. Pô, da inteligência eu não preciso nem falar. Milor era a pessoa mais inteligente que eu já conheci. Era Mas um gênio. ele tinha uma plasticidade absoluta, então ele compreendia qualquer proposta instantaneamente e transformava aquilo num texto muito bem pensado. Então foi uma parceria deliciosa. Convivemos durante uns 3 meses fazendo isso quase que diariamente. Depois fizemos um outro, chamado Mátria, um outro roteiro juntos. Também muito agradável de fazer. Mátria. Enfim, ele era o parceiro ideal, porque ele compreendia qualquer proposta e se adaptava instantaneamente a qualquer que fosse a proposta. Era um parceiro adorável. Adorável. Assim como Egberto Gismonti, Francis Raime. Quem mais que você foi parceiro? Astor Ah, Piazzolla. É. Astor Piazzolla. É verdade, é verdade. Você conta a Verdade. Belos história do parceiros, Arco da cada qual Velha, com do sua Astor Piazzolla. característica. Pois é, tem histórias curiosas dele. Preciso contar outras, tem outras também. Nós fomos muito amigos. Ele vinha ao Brasil, ficava hospedado comigo sempre. Então, criamos um laço de amizade muito forte. E era um criador extraordinário, realmente extraordinário. E uma pessoa muito agradável também. Egberto, então. Piazzolla era um gênio. Piazzolla, quando chegou a ver o Brasil pela terceira vez, nós já éramos parceiros, resolvi fazer uma feijoada para ele na casa da minha mãe. E meu pai estava muito curioso em conhecê-lo, porque meu pai era um pouquinho mais novo do que ele. Piazzolla nasceu em 21, meu pai nasceu em 23. E aí, quando tocou a campainha do apartamento, meu pai correu para atender a porta. E os dois sorriram um para o outro. E aí o Astor ficou surpreso de meu pai ser tão jovem, tão mais, aparentar ser tão mais jovem do que ele, e disse: Quantos anos tienes? Meu pai respondeu de mentira. Meu pai devia ter 50 anos, respondeu de brincadeira. 38. Piazzolla disse: Não lhe perguntei a temperatura. Ele era o rei do bate-pronto, era um gênio. Era um gênio. Rei do Era o tango. bate-pronto. O, Não lhe o, perguntei a temperatura. acaba de entrar na academia, vai ser sua companheira, é Luísa Buarque de Holanda, e Grande figura. incluiu você naquele grupo dos 26 poetas que ficaram. Né? Eu até citei aqui os que eu gosto mais: Chico Alvim, Beto Piva, Torquato Neto, Zé Carlos Capinã. Zé Carlos Capinã, não sei se você sabe, anda meio dodói, né? Antônio Não Carlos sabia, Sequim. não. Tá no hospital. Tristeza. Antônio Que Carlos tristeza, não sabia. Sequim, ele que me dá notícia dele é o Antônio Lins, casado com a tua prima. Ana Cristina Reis, né? Ana Cristina César. Ana Cristina César, desculpe, Wally Salomão, e o nosso querido Antônio Carlos Sequim. Uhum. E eu já tinha falado no Sequim, eu não tinha falado aqui. Bom, eu falei, acho que. E você, a história dos 26 vai entrar depois, no próximo livro, porque aqui você termina antes de 75. Aliás, eu tenho, quando relatar, quando
eu for relatar esse episódio, se eu relatar um dia, vai ter uma cena curiosa. Quando foi lançado o 26 Poetas hoje, Heloísa Buarque chamou para saudar o lançamento ninguém menos do que Antônio Wise. E é curioso que essa poesia, que era considerada marginal, tivesse como paraninfo, por assim dizer, um camarada que era tão formal no falar. Ele era uma pessoa de uma erudição formidável e Conheci bem. tinha mania de falar difícil. É. Mas, usava uns neologismos louquíssimos que ele criava na hora, com base nas afinidades da língua portuguesa, e o, o Ais foi encarregado de fazer o discurso de saudação do lançamento da coleção. E era um negócio estranhíssimo, porque eram incompatíveis assim, a nata dos supostos marginais e sendo saudados pela nata da cultura mais livresca do mundo. Eram dois mundos paralelos. E me lembro que fui a esse lançamento com Ana Cristina César e meu querido amigo Braulio Pedroso. Fomos os três juntos. E quando percebemos que o Wise ia longe no discurso, ia falar durante uma hora e pouco, porque ele era muito verboso e verborrágico, e começamos então a cortar as falas dele com aplausos. Assim, sempre que ele dava um dó de peito, a gente aplaudia, e aí ele agradecia. Era um homem educadíssimo. E no terceiro aplauso, assim, que nós puxamos, todo mundo aderiu. Ele agradeceu pela acolhida tão amável e parou o discurso no meio, E encerrou. encerrou o discurso. E, curiosamente, ficamos amigos. Fiquei amigo dele para sempre. Pouco depois, fui à casa dele diversas vezes, nos tornamos muito amigos. Então, é um episódio curioso lá do lançamento dessa antologia da Heloísa que você está falando. Eu li a tradução dele de Ulisses de Joyce com 14 anos. É uma fé Caramba! feita de Caramba! Fontana. Que Olha, nós loucura! estamos. O tempo está vencendo, mas eu não poderia deixar de falar de duas coisas aqui rapidinho. Primeiro, a sua parceria com meu amigo Juca de Oliveira. Eu conheci o Juca através de Paulinho Pontes, que era muito Ah, amigo meu, eu frequentava a sei. casa dele com a Bibi, depois fiquei frequentando a Bibi com o Juca. Tal. E Uhum. adorei aquele Rei Lia que você fez com o Juca, e Que adorei o bom. Rei Lia que o Juca fez com o teu texto. Agora, eu tenho uma novidade, que é o Don Quixote. Né? O Don Quixote, Hum. eu fiquei muito. A Isabel e eu ficamos muito emocionados com a adaptação que você fez, com a atuação do Leonardo Brício e do Cadu Garcia, que eu soube depois que era palhaço, com a direção de Fernando Pichobert. Né? Para minha surpresa, estava lotado o teatro. Eu fiz até uma foto lá diante de um cartaz e mandei para você. E te Foi. disse, né, saindo do teatro, eu te falei, o teatro estava lotado e o Coisa teatro boa. vibrou. O teatro Que, vibrou. que coisa Você, boa. você continua sendo um enfant terrible. Um ver, Pegou o um ver. Cervantes, virou o Cervantes pelo avesso, não foi? Aquilo é só E o botou o iniciozinho. Cervantes no palco. O Cadu, às vezes, dá onde Miguel de Cervantes. E às vezes ele incorpora o Cervantes, às vezes, é É, verdade. é. Mas que bom, fico muito feliz que você tenha gostado. Eu não vi ainda o espetáculo, estou na maior curiosidade. Sei que houve muitos cortes, que o espetáculo ficou menor, mas estou na maior curiosidade para ver. Tomara que eu concorde com você e que o espetáculo também me comova. Não, comigo, nem tanto, mas o público que estava lá, tem Ah, inclusive uma participação do público, a senhora que faz o papel tem. de uma pretensa Dulcinea, né? Exatamente. A mulher participou com muito prazer, né? Mas eu não Que bom. queria terminar isso. Nós estamos terminando ao mesmo tempo, mas eu não queria terminar sem que você desse uma palavra sobre a sua parceria com o meu amigo do peito, meu querido irmão. Conheci em 69, na casa da Bibi, com o Paulinho Pontes, quem eu sinto muita falta. Juca de Oliveira. O Juca é uma criatura extraordinária, né? Além de ser um ator maravilhoso, é uma pessoa definitiva, assim, uma pessoa que quem conhece fica querendo conhecer cada vez mais. Eu tenho uma admiração total pelo Juca e nossa parceria foi muito feliz mesmo. Você mencionou há pouco lá o nosso Rei Lear. Elia. Espero que haja outras parcerias e que a gente seja muito feliz no futuro também.
a sua tradução, porque o Rei Lear, você visita o velho lá de Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, que eu considero o autor do melhor texto que um homem já escreveu, que é o discurso de Marco Antônio na escada do Senado. É maravilhoso. Você traduziu isso aí, não? Não, tenho José curiosidade de traduzir. Tenho curiosidade. Um dia vou traduzir. Eu Friends, tenho uma Romans, countrymen, lend me your ears. I came to bury Caesar, not to praise him. É maravilhoso o discurso, maravilhoso. But Tem a Brutus is tradução a do Carlos honorable man. Lacerda. Eu tenho a tradução do É. Lacerda lida por ele. Aí você pede muito pelo lida por seguinte, ele, você né? fica ouvindo aquela voz maravilhosa do Lacerda, você não sabe se a tradução dele é boa ou não, né? Que Não, é voz boa. linda. A tradução dele é boa. É boa, ele falava bem, né? Nossa casa falava. era juscelinista, mas eu tinha a maior admiração pelo Lacerda falando. Eu assistia na televisão fascinado durante a infância. É um craque. É um craque. Geraldo Carneiro, foi um prazer enorme Meu ter caro você Neumann. aqui, sentado ao meu Prazer lado, meu, Neumann. contando Vamos a sua conversar mais. vida, contando suas folias de aprendiz, e ainda tem quantos dias lá do Longshot, lá no Teatro Renaissance? Eu não sei te dizer, não. Acho que mais uma semana, pelo menos. Talvez duas. Começou no dia Uma semana ou 24, né, duas. de março. Dia 24. Eu ia ficar um mês. Eu fui pouquinho. domingo, tinha 2 sessões, eu fui na segunda sessão e estava lotado. Eu disse, pelo amor de Deus, Que coisa boa. lotado. Que coisa O Shot boa. continua Que coisa popular, boa. graças ao Geraldinho. Viva, Puxa vida, Geraldo? muito obrigado. Grande abraço, Obrigado, muito meu irmão. prazer. Tudo de Outro bom, grande. Geraldo.